Está no ar mais um Jornal Bioclimatológico. No programa de hoje, iremos falar sobre as trocas térmicas em bovinos de corte e o ambiente. Em ambientes quentes, os bovinos tentam alcançar o equilíbrio térmico utilizando os mecanismos latentes de trocas térmicas, ou seja, evaporação cutânea através da sudação e evaporação respiratória com aumento da frequência respiratória. Isso ocorre devido aos mecanismos sensíveis de transferência térmica serem ineficientes em ambientes quentes por depender de um gradiente de temperatura entre animal e ambiente, sendo os mecanismos latentes não dependentes deste gradiente. Mas as trocas térmicas de calor latente dependem da umidade relativa do ar, onde as regiões de clima quente e úmido, a quantidade de moléculas de vapor contidas na atmosfera é elevada, favorecendo a dissipação de calor por mecanismos latentes. O estresse térmico imposto pelo ambiente depende da carga térmica interna e de fatores que governam a troca de calor. Estes últimos são dependentes de gradientes de temperatura e de pressão, de vapor, de atmosfera e de resistência ao fluxo de calor entre esses gradientes. A cor do pelame e suas características, espessura, número de fibras por área, diâmetro e comprimento do pelo, podem afetar consideravelmente os mecanismos de troca térmica. O pelame dos animais assume importância fundamental para as trocas térmicas entre o organismo e o ambiente. Nas regiões tropicais, a capa tem função de proteção mecânica da epiderme e de proteção contra a radiação solar. Essa característica é de extrema importância para animais em condições de pasto. Esse é o tipo de pelame mais vantajoso para bovinos em regiões tropicais, tem que se definir o sistema de criação, ou seja, se existir proteção contra a radiação solar. O pelame mais vantajoso de bovinos para regiões tropicais seria aquela que apresenta uma capa de pelame branco, com pelos assentados sobre uma epiderme pigmentada, com o pelame menos espesso possível, com pelos curtos, grossos e bem acentuados. A transferência térmica através do pelame depende do número de pelos por unidade de área, do ângulo da inclinação dos pelos em relação à epiderme, de seu diâmetro e do comprimento. O calor conduzido através das fibras é maior do que conduzido pelo ar. Deste modo, quanto maior o número de pelos por unidade de área e quanto mais grossos, maior será a quantidade de energia térmica conduzida através da capa. A estrutura morfológica do pelame, uma alta refletância à radiação de ondas curtas, que confere capacidade de resistência à intensa radiação solar, é uma qualidade importante para os animais mantidos em condições a pasto. Entrevistamos alguns pesquisadores para sabermos os resultados de seus trabalhos em relação ao pelame dos animais com a produção de calor. Estamos aqui com o pesquisador Silva. Senhor Silva, qual foi a relação do pelame com a radiação ultravioleta? Bom, os pelos escuros eles aumentam a carga de calor pela radiação ultravioleta. Muito obrigada. Pesquisador Praiaga, eu gostaria de saber, pesquisador, se é verdade que o tipo de pelame é importante para o controle da temperatura corporal. Sim, é verdade. Estamos aqui com o pesquisador Olson. E qual foi a observação da temperatura corporal em bovinos com pelame curto e bem assentado? Foi observado uma diminuição de 0,34 graus Celsius na temperatura corporal deles. Muito obrigada. Perdas de calor por convecção e radiação, a habilidade dos animais em resistir a altas temperaturas é proporcional à capacidade de eliminar calor latente através da evaporação da água, que ocorre tanto na superfície cutânea como no interior do sistema respiratório. A capacidade máxima de sudação é atingida sobre temperaturas elevadas, quando ocorre o aumento do volume de sangue para a epiderme, o que proporciona às glândulas sudoríparas maior estímulo. O suor produzido depende do número de glândulas sudoríparas ativas por unidade de área da epiderme. Animais próprios de ambientes temperados tendem a apresentar menor densidade glandular, tendo as glândulas um diâmetro menor e aparência enovelada, e os zebuínos apresentam glândulas saculiformes de maior diâmetro e grande volume. Os bovinos criados em sistema extensivo ganham grande quantidade de calor por radiação direta e indireta, sendo assim de grande importância a capacidade de seu organismo em manter a temperatura em equilíbrio pela habilidade de perder calor, principalmente pela sudação. Animais de raças zebuínas são capazes de regular melhor a temperatura corporal em respostas ao estresse térmico do que aos taurinos, recorrendo assim ao aumento na sudação, que neles é bem maior do que nas raças europeias, apenas sob temperaturas extremas. Os mecanismos sensíveis de trocas térmicas são ineficientes em ambientes quentes, podendo até passar a ser mecanismos de ganho de calor, pois depende de uma diferença de temperatura entre o animal e o ambiente. Com isso, a perda de calor latente é o principal mecanismo de dissipação térmica.
por não dependerem desse gradiente de temperatura. A energia térmica presente no organismo homeotérmico é sua maior parte gerada pelos processos metabólicos, e o resto é procedente do ambiente por meio da radiação. O escuro apresenta maior absorção e menor reflexão de radiação térmica, resultando em um maior estresse térmico para os animais. E com os pelames claros, tem uma maior reflexão da radiação térmica. Pigmentada, apesar de oferecer uma proteção contra a radiação ultravioleta, absorve maior quantidade de radiação térmica. Então, sobre essa epiderme, os pelos devem ser mais curtos, grossos e menos numerosos para oferecer menor resistência à termólise, por convecção e evaporação cutânea. Entretanto, em epiderme despigmentada, a densidade de pelos e seu comprimento deve ser maior para servir de barreira contra a penetração dos raios solares até a epiderme. O bovino mais adaptado para ser criado a campo aberto em regiões tropicais deve apresentar um pelame de cor clara, com pelos curtos, grossos, medulados e bem assentados, que favorecem a convecção e a evaporação cutânea, ao passo que altos níveis de melanina na epiderme protegem contra a radiação. Em relação aos pelos, esses podem sofrer mudanças em decorrência da aclimatação dos animais a condições ambientais como temperatura e fotoperíodo. Raças bovinas especializadas para a produção de carne de alta qualidade são geralmente originárias de clima temperado. As principais raças exploradas no Brasil são Angus, Shorthorn, Limousin e Caracu. Dentre as zebuínas, as principais são Nelore, Tabapuã, Guzerá e Indo-Brasil. Embora os bovinos apresentam alta capacidade de manter a homeotermia em situações de temperatura elevada, a termólise não ocorre de maneira satisfatória, ocasionando a ação de outros mecanismos para a dissipação desse calor, que esse calor aconteça, como o aumento da frequência respiratória, que é importante para o equilíbrio homeotérmico, contudo, eleva o gasto de energia que poderia ser utilizado na produção. O estresse por calor é um dos principais limitantes na produção de bovinos nos trópicos devido às mudanças drásticas que ocorrem nas funções biológicas do animal, causando percas consideráveis, como redução de crescimento, diminuição de produção, baixa eficiência reprodutiva e o aparecimento de doenças nos animais. Fique agora no local. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não, filho, essa aqui é uma introdução. Vai, você primeiro. Os animais... Não os animais. Aqui com o pesquisador Silva. E, senhor Silva, qual foi a relação do pelame com a radiação ultravioleta? Bom, os pelos escuros, eles aumentam a carga de radiação ultravioleta. Estamos aqui com o pesquisador Praiaga, e eu queria saber, pesquisador, se é verdade que o tipo de pelame é importante para o controle da temperatura corporal. Sim. Em relação aos pelos, esses podem sofrer mudanças em decorrência da aclimatação dos animais a condições ambientais como temperatura. Aos pelos, esses podem sofrer mudanças em decorrência da aclimatação dos animais a condições ambientais. Estamos aqui, mais um trabalho com sucesso, concluído com sucesso, bioclimatologia animal. Acabou! Será que ficou bom? Daquele final. É tetra! É tetra! Será que deu 5